Olá a todas e todas, meu nome é Leonardo Beltrão, eu sou o autor do projeto Um Lambe por Dia e do livro Poemas de Muro e Amor. A gente vai bater esse papo hoje, né, por meio do edital Arte Salva, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, pelo Fundo Estadual de Cultura. Vamos falar um pouquinho do processo de feitura do livro, né, o Poemas de Muro e Amor. Quem acompanha o projeto Um Lambe por Dia sabe que eu lancei esse livro em 2017, já tem um tempinho, foi em agosto de 2017 que foi o surgimento do livro. E esse papo hoje, né, para a gente falar um pouquinho sobre o processo de feitura desse livro, né. O projeto Um Lambe por Dia surgiu em 2015. Eu tive uma vivência, uma oficina de lambe-lambes e em pouco tempo já escrevi meus poemas. Eu tinha acabado de lançar o meu primeiro livro, A Festa do Adeus. E aí fui colocando, rabiscando, escrevendo alguns textos, né? Escrevi em papel livre mesmo, a caneta, comecei a colar lambe-lambe, né? No centro da cidade, nas ruas da cidade, até que aquilo foi muito legal. Eu comecei a colar um lambe atrás do outro, as coisas foram surgindo naturalmente, até que um dia virou um projeto e eu dei o nome de Um Lambe por Dia, né? Hashtag Um Lambe por Dia, para quem acompanha, principalmente no Instagram hoje em dia, né? No Facebook também. Um Lambe por Dia cresceu bastante, né? Houve um momento em que tínhamos uma plateia de quase 50 mil pessoas aí do Brasil inteiro. E eu ia colando um lambe por dia, né? Cada hora em um lugar da cidade, não só de BH, em outras cidades também. Colei muitos lambes em Salvador, em São Paulo, em Varginha. E o projeto cresceu. Fui convidado para participar da Virada Cultural de Belo Horizonte, em 2 edições. A partir dos lambes vieram outros produtos para poderem ajudar a manter o processo, né? Então fizemos imãs de geladeira, ecobags, adesivos, luminárias, até que depois de 2 anos, né, de projeto, o projeto já tinha colado aí quase 5 mil lambes pelas ruas da cidade, veio a ideia do livro. Eu tive a ideia do livro. Eu sou escritor, né, sou produtor cultural também, então acho que eu consegui juntar aí um pouquinho de tudo que eu faço, né? E inscrevi uma proposta para o edital Decentra, que é um edital super legal, na época da Fundação Municipal de Cultura, né? Hoje realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o edital Decentra ele continua existindo, que era um edital focado em microprojetos, né? De até R$ 20 mil, geralmente para os primeiros projetos, para quem nunca teve vivência com esse ambiente da lei de incentivo à cultura, né? Então, eu submeti um projeto para o edital Decentra despretensiosamente para fazer o primeiro livro. Ainda não tinha convidado muitas pessoas para participarem desse processo. E o projeto acabou sendo aprovado no edital Decentra e eu tive o prazer de, em 2017, iniciar o processo de feitura desse livro. E aí como que surgiu, né? Como que foi nascendo a ideia do livro, né? Do Poemas de Muro e Amor, né? Primeiro o título é legal falar dele, né? Sempre busquei falar muito de amor, de várias outras coisas também, mas colados em lambe, né? Nos muros da cidade. Então Poemas de Muro e Amor foi um nome que me veio muito rapidamente. E eu tinha a ideia de fazer um livro diferente, que não fosse um livro tradicional, né? Que ele fosse tradicional, mas também pudesse ser um livro objeto, né? Acho que isso é muito interessante da gente falar. Foi quando eu convidei o Bruno Nunes, um artista, designer, músico, ilustrador maravilhoso. Eu convidei ele para emergir, né? Para fazer essa imersão nesse processo comigo, e o Bruno trouxe o Léo Rosário junto, outro querido designer, um artista incrível, para a gente se debruçar sobre o que seria esse livro diferente, né, que eu queria trazer. E aí o Bruno trouxe a ideia da gente fazer um livro em tipografia, né, tipografia que são aquela técnica antiga de impressão, de composição de textos, né, que tem as letras em chumbo, ou em metal, ou em madeira,
ou seja, que a gente fizesse uma seleção de lambe-lambes, né, que o projeto já tinha criado, e que a gente recriasse cada um desses lambes em tipografia, com o desafio de que, do jeito que a gente criasse em tipografia, isso seria transposto para o livro, né? Então, aí surgiu Poemas de Muro e Amor, né? Eu tô aqui com dois, por exemplo, tem um verdinho e um azul, mas ele também tem nas versões rosa e amarelo, foram 4 capas do livro, né? Muito legal. Então a tipografia, né? Só para dar uma letra, pegar uma página aleatória aqui, saiu numa capa, então vamos na página seguinte, né? Então, por exemplo, aqui carinho é saudade presente, saudade é o carinho que dói. Esse foi, coincidentemente, o primeiro lambe criado pelo projeto. Que sorte, né? Abri na página certa. Então, assim como ele, tem vários outros, né? Como se diz adeus a alguém com o qual não se sabe viver sem. A gente fez uma imersão ali na tipografia do Matias, grandíssimo Matias, querido Matias, ali perto do Hospital da Baleia, no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, e fizemos uma imersão de uma semana, né? Eu fiz uma seleção de 120 lambe-lambes, e fizemos uma imersão ali por uma semana para a gente recriar um a um cada um desses lambes. Então fizemos um encontro que foi tão poético quanto prazeroso ali junto com o Matias, e fomos recriando um a um daqueles lambes. Além disso, eu recuperei 2 máquinas de escrever antigas da minha avó Marília, uma do meu pai e da minha mãe, Rosilda e Débora, e uma da minha avó Marília, e também reproduzi alguns lambes em máquina de escrever. Vamos ver se eu acho algum aqui na máquina de escrever. Por exemplo, esse aqui é de uma máquina, foi um feito à máquina de escrever, mantendo inclusive todos os erros de digitação, né, as correções. A ideia era que o livro ficasse realmente como as coisas foram escritas, né? Ele queria uma cama para se deitar ou o ar puro do mato para respirar. Talvez quisesse esperança para acreditar que era apenas um sonho para acordar. Esse lambe, inclusive, vale muito para o momento que a gente está vivendo hoje, né? De pandemia, de negacionismo, de falta de vacina. Acho que a gente precisa de esperança, né? E às vezes a gente acha que isso é só um grande pesadelo e que vai passar. Vai passar. Mas aí, voltando ao processo do livro, né? A gente fez essa imersão deliciosa e aí tivemos lá, né, o resultado de todos os lambes. Mas só fazer os lambes em tipografia não era suficiente. Então eu decidi que eu queria também que as páginas fossem destacáveis, ou seja, que os lambes pudessem ser espalhados pela cidade ou que pudessem ser colados em parede, como essa aqui atrás de mim, que não tem só lambe meu, tem lambe de alguns parceiros muito queridos também. Essa é uma parede da sala da minha casa. Estou aqui no escritório da Júlia Branco, que é cantora e minha companheira. Então eu queria que os livros tivessem páginas destacáveis, né? Que fossem exemplares disponíveis à destruição, que cada um pegasse o seu livro e fizesse com ele o que quisesse. Então a gente teve uma ideia de fazer o livro, primeiro a capa, né? A capa, vou retirar, desculpa, eu tô sozinho, então, né? Então aqui uma página já saiu, signo de aquário com ascendente em rebeldia. A ideia é justamente essa, que as páginas fossem destacáveis. Então ele vem com um elástico aqui, o livro, né? Você tira esse elástico. Esse aqui eu não vou mexer nele, porque um dos detalhes é que cada livro é numerado. Esse é o 001 de 500 unidades. Eu só tenho mais esses dois comigo, esse aqui eu gostaria de manter intacto. Então nós vamos trabalhar com esse aqui, que é o verdinho, né? Então você vê, por exemplo, que uma capa já é diferente da outra, né? São 2 versões de capa em texto e 4 versões de capa em cores. Então aí já dá uma diferença, né? Para mostrar esse sentido de que o livro seja único, que cada um tem o seu exemplar. Então, a capa carimbada aqui, né? Sobre um papel Paraná, que foi colado por nós aqui, mas uma cola muito sensível, justamente para que você possa abrir, né? E aí você vai ver, uma página é rosa, outra página, os títulos geralmente são páginas pretas, tá? Mas aí uma página é verde, outra página é amarela, e aí aleatoriamente nós vamos tendo várias cores dentro do miolo. O que significa isso? Na hora de imprimir o livro, a gente dispôs os papéis, né, as folhas aleatoriamente, então cada livro tem um miolo diferente, né? Vou abrir aqui num lambe-lambe, vou pegar um lambe mais fácil.
signo de Escorpião com ascendente em Tretas. Nesse exemplar está no papel amarelo. Mas se a gente for abrir no outro, possivelmente ele vai estar no rosa, no azul, no verde. São essas 4 cores para que cada livro fosse diferente entre si. E as páginas facilmente destacáveis. A gente simplesmente pega, ela sai e aí você faz com o seu lambe o que você quiser. Muita gente fica com dó e prefere manter o livro intacto, mas eu sempre recomendo, compra 2, que aí você mantém um intacto e o outro a gente pode fazer uma colagem aí, né, do jeito mais bonito que você achar. Outro detalhe muito legal no livro também é que logo no começo dele tem a história do Lambe por Dia, tem diversos agradecimentos, amigos, parceiros que contribuíram, né? Um texto sobre o processo do livro, que é mais ou menos esse que eu estou contando aqui. E aí uma página muito legal que é como utilizar esse livro. A gente tem aqui umas dicas, né, para você poder colar o seu lambe-lambe. Então, como fazer o grude, né, que a gente chama, que é a cola, qual tipo de rolo usar para pregar na parede, enfim, pode destacar as páginas, pode ficar à vontade para poder usar o livro como bem entender, né? Foram feitas 500 unidades do livro, quase todas já se esgotaram, eu tenho aqui essas 2 comigo e mais algumas à venda em alguns lugares, né, da internet. Eu, como sou gestor cultural e produtor, acabou que nos últimos 3, 4 anos eu me dediquei um pouco menos ao projeto Lambe por Dia e mais à minha carreira como produtor e gestor cultural, mas em breve eu pretendo fazer a 2ª edição do projeto com algumas novidades em relação à primeira, mas sempre um exemplar bem artesanal, né? Então, com carimbos, papel Paraná, uma cola mais simples, né? Então, teve que ser uma gráfica super especializada também, né, para fazer o processo de montagem, e os miolos todos diferentes entre si, né? Acho que é muito interessante esse edital Arte Salva que a Secretaria de Estado de Cultura lançou no auge não sei se a gente tem um auge da pandemia, né? Mas talvez na primeira onda da pandemia, em meados de 2020, e me trouxe essa oportunidade de falar um pouco sobre o processo de feitura de livro, né? Acho que isso é uma matéria pouco tratada em projetos, né? Geralmente são projetos mais midiáticos, né? De música, de cinema, de teatro, de outras coisas. A literatura é uma área pela qual eu milito muito, né? Eu batalho bastante, mas a gente sabe que ela é, de certa maneira, elitizada, ou seja, né? As políticas públicas geralmente são mais voltadas para as bibliotecas comunitárias, para a distribuição de livro, para a política de livro de leitura, mas o escritor em si, ele acaba dependendo muito de prêmios, né? Geralmente no Brasil a gente tem essa tradição com os prêmios, né? Mas o incentivo de fato para a produção literária é uma área que ainda precisa evoluir bastante, né? E então ter essa possibilidade de viabilizar esse projeto, né? Esse encontro que a gente está tendo aqui hoje por meio do Arte Salva foi muito prazeroso. Um Lambe por Dia, ele tá no Instagram, @um Lambe por Dia, né? Tá no Facebook também, só procurar Um Lambe por Dia, que todas as informações estão lá. Tem diversos textos, né? Vou ler alguns aqui para a gente poder finalizar esse encontro. Encontro rápido, a ideia era justamente transmitir essa ideia um pouco mesmo. As dúvidas podem ser enviadas, né? Por inbox, por e-mail, enfim, tem todos os contatos aí para que a gente possa trocar bastante ideia. Uma coisa muito legal é que os lambes tinham uma outra identidade visual e continuam tendo, né? As eco bags, os imãs, eles têm outra identidade visual, e essa particularidade da tipografia ela veio para o livro mesmo, e a ideia é que ela fique no livro. É um processo super artesanal, super gostoso. No YouTube tem também um vídeo que foi feito na época do processo, né? Então tem eu, o Léo e o Bruno lá junto com o Matias, montando cada um desses lambes, né? Passando a tinta, gerando as matrizes que a gente fala, né? Que eles depois foram escaneados para que a gente transformasse em livro, né? Para imprimir as 500 unidades. É um processo muito gostoso, né? Fazer lambe-lambe, ir para a rua colar lambe-lambe já é super gostoso, de certa maneira um pouco anarquista, inclusive, né? De certa maneira, ou talvez bastante.
mensagens das mais variadas possíveis. A gente tem lambe-lambe, por exemplo, de textos com design, tem lambe-lambe de palavras com desenhos, né? A minha onda são os textos escritos. O coração é o norte, vou dar destaque aqui, que é uma frase criada em parceria com a Júlia Branco, que é uma das maiores parceiras do projeto, tem diversos textos dela aqui nos lambe-lambes também, que compõem o livro, né? Agradecer também a Débora e ao Rosildo Beltrão, meus pais que sempre participaram ativamente dos processos de colagem do livro, a Milu Gabarra, que foi uma grande parceira, teve lá na tipografia do Matias, colando, né, fazendo alguns lambes lá com a gente, construindo letrinhas, e principalmente ao Léo Rosário e ao Bruno Nunes, que foram os grandes parceiros nessa empreitada, a Paulinha Assunção também, que fez a revisão do livro, ao Josenberg Mendes, que fez nossos registros catalográficos aí, a Maíra Nassif, que contribuiu bastante também para fazer o registro do livro, enfim, uma série de pessoas que sempre participaram ativamente da história do Lambe por Dia. Marcela Mendes, não podia deixar de esquecer, minha fotógrafa super especial, né, que sempre registrou, tá lá, ela tem junto com o companheiro dela, o Marcelo, eles têm o Vento Leste BH, que é um bar super legal ali na floresta, que tá todo recheado de lambes também. Enfim, tem muita coisa para contar. Esse ano, né, 2021, a gente vai fazer uma ação especial no Festival Verbo Gentileza. Estamos anunciando aí caráter inédito, vem aí uma sequência de lambes super, super especiais. Eu sou o Leonardo Beltrão e vou ler alguns lambes aqui para a gente terminar. Essa é da série Verdades Engarrafadas, todos os títulos eles se abrem dessa maneira também, é muito interessante. Então vamos ler aqui. Os poemas já publicados não têm cura. Vamos pegar outro aleatório aqui, né? Esse aqui vem da série De um Tempo em Estrada. Fiz muitos lambes na estrada também. Tem certas vezes em que é importante dizer, como nos romances, que a estrada é o meu lar. Eu adoro viajar, esse lambe surgiu na Índia, quando eu estava fazendo uma imersão na cidade de Rishikesh, então é um lambe muito simbólico, cada um tem a sua história, isso é muito legal, né? Vou ler mais um aqui, Quem Sou Eu Depois de Mim? E para terminar, vou tentar selecionar um especial aqui, vamos ver o que sai. Que eu vou terminar com o último lambe do livro, que é O Coração é o Norte. Acho que o coração é o norte, fica aqui o meu manifesto da gente sempre ter o coração como norte, seguir o nosso coração, né? Principalmente nesse momento que está muito difícil viver de arte no mundo, ainda mais no Brasil. Ultrapassamos aí as 500 mil mortes. Vou fazer uma crítica, não fico em cima do muro quando a gente trata de política, nós estamos numa época em que é preciso, né, escolher uma posição e o presidente que está aí, que eu me recuso a dizer o nome dele, não dá, temos que derrubá-lo, chegou a hora, é hora de vacina para todo mundo, é hora da gente se unir, é hora da gente evoluir e continuar seguindo a nossa vida da maneira mais possível, né? Acho que a vida acima de tudo, a arte salva, como diz o próprio título do edital. Espero que quando vocês assistirem esse vídeo todos já estejam vacinados e em segurança e que já já a gente possa voltar para as ruas para colar lambe, para fazer música, para fazer teatro, para fazer o que quer que seja. Esse vídeo vai ficar disponível tanto no YouTube quanto no Instagram, logo depois que a gente acabar, vou deixar ele editado ali bonitinho para todo mundo poder assistir. E é isso, muito obrigado para quem acompanhou até aqui, uma live bem rápida para não tirar o tempo de ninguém. Poemas de Muro e Amor. Esse é o meu segundo livro, o primeiro foi A Festa do Adeus, mas é o primeiro livro do Lambe por Dia, espero de muitos. Espero que vocês colhem seus lambes por aí e mandem fotos pra gente. Precisando, é só chamar. Um beijão, muito obrigado, viu? Tchau, tchau!